Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto? Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês lá em Apocalipse 21. Lá diz o seguinte: Então eu vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, ansiamos por ti, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Exaltamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. Jesus, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és santo, Pai. Deus, como ansiamos por ser chamados filhos teus, como ansiamos por ser o seu povo, Pai, e te encontrar naquele grande dia, Pai. Deus, aumenta a nossa fé para que possamos perseverar até que Ele venha, Pai. Deus, ansiamos por Ti, Jesus. Limpa os nossos corações, Pai. Faz-nos, Pai. Aperfeiçoa-nos, Jesus, para aquele dia, Pai. Ansiamos por Ti. Aleluia. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a todos iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem
guardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores,
você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Aleluias. Meus irmãos, momento do dízimo das ofertas, como sempre. Como nós sempre gostamos de lembrar, né? Esse é um trabalho dos irmãos da igreja, os visitantes não se sintam constrangidos a este trabalho, a este dever. Este é um momento onde nós agradecemos a Deus pelo sustento da igreja, mas nós também agradecemos pelo sustento de todos os irmãos. Agradecemos pelos nossos trabalhos, agradecemos pelo mantimento, agradecemos a Deus por nos dar a graça de estarmos aqui hoje com a mesa cheia, depois da gente já ter se saciado, né? Glória a Deus por isso. Então vamos até o Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor realmente é Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos adotar. Obrigado porque nós podemos dizer para todos, sem medo, que o Senhor é nosso Pai e que o Senhor tem cuidado de nós. Santo Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo sustento deste local. Obrigado porque o Senhor
nunca deixou que essas portas ficassem fechadas por falta de alguma quantia. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que supre todas as necessidades do crente. Santo Deus, que o Senhor nos dê um coração totalmente desapegado dos bens materiais, que o nosso coração esteja somente no Senhor, que os nossos olhos estejam fitos na eternidade. Santo Deus, não deixe que nada roube este momento, esta graça, este louvor que é em Ti, de ter um Pai que nos sustenta e nos carrega. Santo Deus, que o Senhor possa continuar assim conosco. Sabemos que o Senhor continuará. Sabemos, Santo Deus, que mesmo que se por acaso nós passarmos por alguma dificuldade, alguma luta, algum sofrimento, o Senhor estará do nosso lado, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso auxílio e a nossa força. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Deus.
é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças. Na sequência, nós vamos à exposição da palavra. A gente pode perceber aí que nós temos um trabalho sendo construído com as crianças, né? E é fundamental que os pais incentivem os seus filhos na participação e no envolvimento com essas atividades. Porque a partir do momento que os pais incentivam os filhos desde essa idade, ou até mesmo mais cedo, né, a ter um engajamento, um envolvimento nas atividades da igreja, isso produz disciplina e responsabilidade na cabecinha deles. E aí, quem sabe, na fase adulta, isso fará com que eles valorizem a caminhada com o Senhor. Que é raro nos nossos dias, ok? Então é importante que você incentive seu filho, ao olhar o material, parabenize ele, reconheça o excelente trabalho que ele fez. Não seja tão exigente para que ele seja tão perfeito assim. Encoraje o seu filho a continuar perseverando nos desenhos, na participação, no colorir. Eu estou dizendo isso porque semana passada as crianças saíram da sala com um desenho colorido e sobrou um desenho aqui na igreja. Como geralmente eu sou um dos últimos a ir embora, eu vi que tinha um desenho aqui, eu peguei e guardei ele lá em casa. Não tinha o nome, mas não perca esse detalhe de chegar para o seu filho, quando ele sair da salinha com um desenho, talvez assim o pior colorido que você já viu na sua vida. Mas não perca a oportunidade de receber ele aqui, abaixar, olhar no olho dele e falar assim, deixa eu ver. E elogiar ele, simples. Algo simples, uma semente pequena que você pode plantar no coração dele, que pode fazer toda a diferença lá na frente, ok? Então incentive o seu filho. Pai amado, nós te agradecemos e te engrandecemos por todos os serviços que já tivemos até aqui. Agradecemos ao Senhor pela presença de cada um nesta manhã. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pelo trabalho que vem sendo feito com as crianças. E como sempre eu peço, Senhor, ilumine, dê discernimento, sabedoria, Senhor, às irmãs que têm se dedicado a esta obra. Ao mesmo tempo, Senhor, que pelo Seu Espírito o Senhor abra o entendimento e o coração dessas crianças, para que a palavra do Senhor possa encontrar refúgio nesses corações e que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. E quiçá, Senhor, segundo a sua soberana vontade, o Senhor levante entre elas homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra, para que, Senhor, conduzam e proclamem o Evangelho em uma geração cada vez mais corrompida e afastada de Ti, Senhor. Nós precisamos de homens e de mulheres, não apenas inteligentes, mas principalmente que temem e tremem diante da simplicidade da sua palavra. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar os irmãos aqui que permanecerão comigo. Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. O Evangelho de Lucas, capítulo 21.
Nós estamos dando sequência na nossa exposição, nossa série de exposições, praticamente fechando o Evangelho de Lucas, né? Essa série se chama Convicções, e nós estamos já no capítulo 21, avançando para o 22, praticamente finalizando a exposição no Evangelho de Lucas. Lucas 21, leremos hoje apenas 2 versos, versos 5 e 6, e eles servirão como base da nossa exposição nessa manhã. Lucas 21, 5 e 6. Diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Pai, estamos diante da sua palavra, inspirada, infalível, inerrante, suficiente, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Ministra a sua palavra através do seu Espírito. Ajuda-me, ilumina-me. Mas, Senhor, que a sua palavra seja proclamada e recebida pela sua igreja para edificação, exortação, disciplina, consolo e santificação, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe ao longo da exposição. O título do sermão de hoje é: de que valem as paredes se negamos a Cristo? De que valem as paredes se negamos a Cristo? Hoje se ouve falar, irmãos, bastante, e não apenas se ouve falar, mas se percebe nitidamente, que nós, muito mais do que as gerações passadas, nós somos definidos por uma geração que vive de aparência. Se nós fizermos uma leitura sincera das nossas relações pessoais, nós vamos descobrir que as nossas relações, elas não têm profundidade e, na maioria das vezes, não têm verdade. Elas são relações construídas superficialmente e que orbitam em torno de uma aparência de uma relação saudável, uma relação boa. Porém, na realidade, se elas passarem pelo crivo da veracidade, elas possivelmente falharão. Nós temos, por exemplo, casamentos que são casamentos que vivem de aparência. Que, na realidade, se a gente for aprofundar na vida do casal, eles não têm nada de casamento, não tem nada de casado. Você vai aprofundar no currículo das pessoas, naquilo que elas afirmam ter domínio, nas habilidades, nas competências. E nós vamos perceber que aquilo tudo é aparente. E que se for passado pelo crivo do cheque, da veracidade, pouca coisa vai sobrar. E aí o advento das redes sociais contribuiu muito e aumentou ainda mais a possibilidade de se viver uma vida de aparência. Eu me lembro aqui, os mais antigos, né, quando começou a internet, que era de escada ainda, né, você conectava o cabinho lá do telefone, você esperava meia-noite, porque era mais barato, né? E aí tinha o Orkut. Quem lembra do Orkut? A galera tá velha aqui, igual eu também. E aí, acho que o Orkut foi uma segunda rede social, antes tinha o MSN, né? MSN, chamava pastor Marco, né? É o Messenger, né? Onde você enviava mensagens, e aí o Orkut veio onde você conseguia postar fotos, né? Enfim. E aí começou-se ali aquele movimento, né, das pessoas exporem as suas vidas, né, nas pseudo-redes sociais, né? Que lá você tem 1000 amigos, mas se você contar no dedo, na verdade, não sobra um, né?
E aí essas redes foram aperfeiçoando, e as pessoas foram criando seus perfis ali, e cada vez mais incrementando os seus perfis. Tem até um meme que a gente vê aí no Instagram, daquelas pessoas, né, que postam uma foto no Instagram e se ela desaparecer um dia, ninguém encontra. Porque no post lá do desaparecido é uma pessoa, mas na realidade ela não é mais aquela pessoa. Se você passar por ela na rua, você não reconhece, porque está cheio de filtro, cheio de maquiagem. É uma vida aparente, as pessoas estão sempre sorrindo, sempre felizes, os casamentos estão sempre triunfando, né? As pessoas não envelhecem nas redes sociais, já perceberam isso? Porque à medida que elas vão percebendo os traços da velhice, que é natural, existe já um filtro onde corrige a olheira, corrige... Se você não gosta muito do tamanho dos seus lábios, tem um filtro lá que aumenta os seus lábios. Se você não gosta da cor dos seus olhos, você pode mudar. E aí você vai criando uma espécie de perfil que não espelha a realidade que você vive. Que, na verdade, mostra aquilo que está externo a você. Mas não o que, de fato, está acontecendo internamente. Muitas vezes as pessoas estão sorrindo nas redes sociais, mas elas estão chorando por dentro. Muitas vezes elas são lindas exteriormente, mas elas estão podres por dentro. Então nós vamos avaliando e percebendo que nós vivemos uma geração de aparência. Aparência nos relacionamentos, aparência na vida profissional, aparência nas redes sociais. E isso vai refletindo na vida aparente da religião. E aí, fazendo um recorte aqui, a gente começa a espelhar e a viver uma vida de aparência no cristianismo. E a gente começa a abraçar um cristianismo, uma fé que é da boca para fora, uma fé que se expressa como se posta nas redes sociais, uma fé triunfante, uma fé que não espelha a realidade de quem nós somos e do que nós somos chamados para fazer. Então nós somos sim uma geração que vive de aparência. Fica até difícil hoje você dialogar com as pessoas sobre questões reais da vida dela. Porque você nunca sabe se está tudo bem. Primeiro, porque elas não permitem que você ultrapasse a linha que elas colocaram. Segundo, que elas não demonstram quem elas realmente são e o que elas estão vivendo. As dificuldades, as lutas, os questionamentos, as necessidades de ajuda, os pecados com os quais estão lutando. As pessoas que fizeram uma barreira, de tal maneira que, olha, você vem até aqui, não se preocupe comigo, está tudo bem, veja o meu perfil. E aí você pode pensar, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto de Lucas 21, de 5 a 6? Tudo a ver. Porque ali no templo, naquele momento, os discípulos se deparam com o templo de Jerusalém e eles ficam maravilhados com o perfil. E Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha, cuidado, não se engane. As aparências podem nos enganar. E é exatamente sobre isso que eu quero caminhar com os irmãos nesses 2 versículos nessa manhã. Eu quero que você olhe comigo o verso 5, que diz aí que alguns dos discípulos estavam comentando. Lembre que nós estamos aqui terminando uma sequência de discursos de Jesus dentro do templo. E agora ele está saindo do templo. E à medida que ele sai, junto com seus discípulos, os discípulos aí, diz Lucas, no verso 5, eles estavam fazendo um comentário, e esse comentário era a respeito do templo. E eles dizem assim, que o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Essa palavra dádivas aqui no texto grego dá a ideia de que o templo estava totalmente enfeitado, com um monte de coisas que as pessoas traziam e apresentavam diante de Deus. Se nós cruzarmos a leitura dessa passagem com os outros evangelhos, Mateus narra essa passagem, Marcos também narra essa passagem, mas o texto de Marcos é bem interessante porque ele nos mostra
uma atitude bem interessante dos discípulos. Lá em Marcos capítulo 13, verso 1, nós temos a mesma passagem, e Marcos diz assim, que ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre. E aí essas duas expressões que Marcos usa, mostram como que os discípulos estavam perplexos diante da grandeza, da glória do templo. O discípulo diz assim, mestre, que pedras, que construções. É como se ele estivesse, uau, oh, veja isso. Veja a magnitude, veja a grandiosidade desse local. Veja que construção magnífica. Uau, que igreja. Olha o tamanho da casa do nosso Deus. E aí Lucas demonstra essa grandeza, essa beleza. Ele diz aqui que o templo estava adornado, estava vestido, estava decorado, estava maquiado, com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. E aí eu preciso, irmãos, para a gente entender essa questão da aparência, a gente precisa entender aqui a grandiosidade dessa construção. Porque quando os discípulos dizem assim, Senhor, que pedras, que construções, ainda nós não conseguimos captar a grandeza daquele monumento que eles estão vendo ali. E para a gente entender a grandeza desse monumento, nós precisamos entender um pouquinho da história do templo. E nós sabemos que o templo, ele tem 3 etapas. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro templo, que é esse, o terceiro templo é exatamente esse que os discípulos estão vendo aqui, que existia ali nos tempos de Jesus. Mas vamos entender um pouquinho a grandiosidade do templo nessas 3 fases. O primeiro templo foi aquele construído por Salomão. Salomão construiu esse templo entre os anos de 969 a 962 antes de Cristo. Está lá narrado em 1 de Reis, capítulo 3. E é interessante que quando nós lemos 1 de Reis, capítulo 6, nós percebemos como que aquela obra era algo assim, extremamente diferenciada e extremamente grandiosa para a sua época. Por exemplo, algumas características daquele templo construído por Salomão. Ele tem 3 andares. 3 andares. Pelo fato do terreno ser menor, Salomão não conseguiu expandir o templo horizontalmente. Então ele teve que construir andares. Então o templo de Salomão tinha 3 andares. Ele media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. Para vocês que têm uma dimensão aí de tamanho, né? Eu creio que talvez 2 pessoas aqui. Deixa eu me pegar o outro aqui. Oi? 2 pessoas aqui tenham dimensão, talvez tenham muito mais noção de dimensão de tamanho do que eu e qualquer um aqui. Acho que é a Daniela, que está ali, e o Felipe. Né? Eu, olhando aqui, o templo media 27 metros de comprimento. Daria o quê, Dani? Me ajuda aqui. Meio quarteirão? 1 quarteirão? 2 quarteirões? Vamos pensar que um quarteirão tem ali o quê? Uma distância entre um poste e um poste dá o quê, Felipe? Geralmente 50 metros? Então, geralmente, umas 4 casas. Então, vamos imaginar, e dá para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa construção. As pedras que Salomão usou ali eram pedras de calcário branco, duro, e era esculpida detalhadamente. Salomão nem deixou que as pedras fossem esculpidas no lugar onde o templo seria construído, para que não houvesse barulho. A parte de dentro foi forrada de madeira de cedro e cipestre, que eram madeiras importadas, madeiras assim de alto nível, de alto padrão, madeira nobre. Mas não somente isso, o interior do templo, Salomão cobriu de ouro puro. O santuário do altar e o altar interno foram revestidos de ouro puro, cercado de correntes também feitas de ouro. Ali dentro do Santo dos Santos, Salomão esculpiu ali os querubins, e esses querubins eles eram feitos de madeira de oliveira e revestidos de ouro puro.
Daqui a gente já começa a ter uma noção da grandeza e da glória desse templo. Os pisos externos e internos do templo de Salomão eram revestidos de ouro. As portas eram de madeira de oliveira. Salomão mandou fazer esculturas de tamareiras e de querubins, e depois cobriu as portas também com ouro. As lâmpadas que ficavam dentro do Santo dos Santos também eram feitas de ouro puro. As dobradiças da porta eram feitas de ouro puro. Aí quando a gente chega no capítulo 7 de 1 de Reis, nós vemos a narrativa dos utensílios que eram utilizados dentro do templo. E aí nós percebemos que todos os utensílios que foram feitos ali, foram feitos por artesãos profissionais. Não foi qualquer um que fez. Tinha ali 10 pias, baldes, pás e bacias, todas elas feitas de bronze polido. Não era qualquer bronze. Bronze polido. O altar e a mesa para os pães da proposição eram feitos de ouro. Os 10 castiçais foram feitos de ouro puro. E isso sem falar das cortinas, que eram feitas de tecido específico com a melhor qualidade possível. Mas mesmo diante da grandiosidade desta obra, mesmo tendo piso de ouro, dobradiças de ouro, portas de ouro, mesmo medindo aí, sei lá, um quarteirão, mesmo medindo 27 metros, mesmo sendo imponente, toda essa glória foi simplesmente destruída séculos depois. E por que que toda essa glória que tinha uma aparência externa foi destruída? Por causa da rebeldia e impenitência do povo de Israel. Porque de nada adianta templos de ouro se os corações ainda continuam endurecidos. De que adianta uma religiosidade externa e aparente, gloriosa? De que vale um templo maquiado se de fato os corações não foram transformados? Então toda essa glória do primeiro templo não suportou diante da ira de Deus. E lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor vai nos dizer claramente por que essa grande obra, que tinha sim uma aparência gloriosa e tinha um valor bem elevado diante dos homens, ela caiu e ela ruiu. Jeremias 2, verso 3 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Porta de ouro, dobradiça de ouro, cipreste, pedras trazidas de tudo quanto é lugar, trabalho feito pelos melhores artesãos. Mas Deus não estava lá. Tinha uma aparência de majestade, mas o coração não estava transformado. E aí em 586 a.C., o exército babilônico, ele marchou contra Jerusalém e destruiu esse templo. E quando nós lemos 2 de Reis 25, de 8 a 14, diz assim: no dia 7 do 5º mês do ano 18 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, conselheiro do rei, comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei, as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém, e os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nabuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para um lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze, as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia.
Também levaram embora as pás, as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo do Senhor. Em resumo, toda a majestade, toda a glória do templo de Salomão foi parar nas mãos dos babilônios. Por quê? Porque o povo trocou o Senhor, fonte de águas vivas, por cisternas de águas rotas que não produzem água. Então, esse primeiro templo foi destruído. O segundo templo, esse templo ele é reconstruído, que nós chamamos o segundo templo, e ele foi reconstruído no período do retorno do exílio, que nós temos ali narrado no livro de Esdras e Neemias. O exílio babilônico ele durou praticamente 70 anos. E aproximadamente 50 anos depois de que a Babilônia havia destruído o primeiro templo, os primeiros exilados começaram a retornar e reconstruir a cidade. E a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar do sacrifício. E aí, 20 anos depois, o templo de Salomão está reconstruído. Porém, esse segundo templo ele já não tinha mais o esplendor e a glória do primeiro templo. De tal maneira que lá em Esdras, capítulo 3, verso 10 a 13, nós percebemos que aqueles que tinham conhecido o esplendor e a majestade do primeiro templo, quando eles viram o segundo templo, eles choraram. Porque eles perceberam que assim, cadê a glória? Cadê o ouro? Cadê o bronze? Cadê as madeiras do Líbano? Cadê as pedras maravilhosas? Diz aí no verso 12, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas de Esdras 3:12, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, e o verso 13 diz, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. A alegria se misturou com choro. Uns estavam alegres porque o templo havia sido reconstruído. Outros estavam tristes porque esse templo reconstruído não se espelhava e nem se comparava nem sequer a um percentual mínimo da majestade e da glória do templo de Salomão. Mas esse segundo templo também foi destruído. E quando nós lemos a história de Israel, nós percebemos que o segundo templo também foi destruído pelas mesmas razões que o primeiro. Negligenciaram a palavra do Senhor. Viveram de aparência, confiando em suas construções, em suas esplendorosas portas, em suas engenhosas atividades. E aí, quando chega ali em 168 a.C., esse segundo templo ele é profanado por um general grego chamado Antíoco Epifanes. Ele saqueia o templo, rouba todos os utensílios e ele sacrifica no altar um porco. Veja que os judeus odiavam o porco. O porco na cultura judaica era um animal impuro. Então, quando Antíoco Epifanes ele sacrifica no altar do Senhor um porco, ele profana o templo. E isso faz com que uma grande revolta seja criada por parte dos judeus. E anos depois, esse templo vai ser recuperado e vai ser purificado através dessa rebelião, dessa revolta dos judeus, liderados por um homem chamado Judas Macabeus. Porém, mais tarde, sob o domínio romano, o general Pompeu, por volta do ano 54 e 53 a.C., ele toma o templo novamente, e agora sim ele o destrói. Porém, ainda há um terceiro templo. Como eu disse, é o templo que nós temos aqui nos tempos de Jesus. Esse templo ele é conhecido como o Templo de Herodes. Porque foi Herodes, governador da Galiléia e rei da Judéia, que reconstruiu esse templo. Na verdade,
Herodes, ele era um grande empreendedor em construções. E ele, assim que ele assumiu o governo e o reinado da Judéia, ele começou a empreender grandes obras, de tal maneira que a reconstrução do Templo de Jerusalém está entre as 4 maiores obras empreendidas por Herodes. Herodes começa a reconstruir esse templo por volta do ano 19 antes de Cristo, 20 anos antes da vinda de Cristo. E esse templo só vai ser totalmente concluído por volta do ano 60 depois de Cristo. E quando nós olhamos aqui esse terceiro templo, nós conseguimos entender como que os discípulos estavam saindo de lá e falando: Senhor, mestre, que pedras, que obras maravilhosas. Olha só, o templo de Herodes, para vocês terem uma ideia, ele media praticamente 3 vezes mais do que o templo de Salomão. 3 vezes mais. Aí aqui dá para ter uma noção de tamanho. Esse templo que Herodes reconstruiu, ele media aproximadamente 3 campos de futebol. Só para vocês terem uma noção. Herodes mandou colocar portões em todas as entradas, em todos os lados. No norte, no sul, no leste e no oeste. Em cima e embaixo tinha portões. Herodes mandou revestir todo o templo de pedras de mármore branco. E na parte da frente, ele cobriu de ouro puro. E a parte da frente dava para o nascer do sol. Então imagina você que você tinha uma construção, aproximadamente do tamanho de 3 campos de futebol, toda coberta de mármore puro, branco. E na frente, ouro. Imagine de manhã, quando o sol nascia e batia no ouro, como que resplandecia. As madeiras de cedro também foram importadas do Líbano. Você tinha ali as divisões que Herodes colocou. Você tinha a primeira divisão, era o pátio externo, chamado como Pátio das Mulheres. Era uma das principais entradas e esse espaço era separado dos demais muros. Logo depois você tinha ali o pátio externo. Depois do pátio externo você tinha o pátio onde era permitida a entrada dos gentios. Ok? Entre o pátio dos gentios e o outro local, que era chamado da tribuna de Israel, onde poderiam entrar os homens e judeus, existia um grande muro que separava o pátio externo, onde poderiam ficar os gentios e os judeus. E nesse muro tinha uma inscrição dizendo que o gentio que ousasse ultrapassar aquele muro para entrar no pátio dos judeus, ele deveria ser morto. Depois dessa tribuna dos israelitas, você tinha a tribuna dos sacerdotes, onde ficavam ali os sacerdotes. Para vocês terem uma ideia, no templo de Herodes, mais de 1000 sacerdotes estavam envolvidos nas atividades. E esses 1000 sacerdotes estavam ali naquele átrio específico para eles. Naquele átrio você tinha o altar do holocausto feito de pedra, você tinha a pia para os sacerdotes lavarem as mãos, e você tinha um local do abate com argolas de ouro, onde se colocava a cabeça dos animais para que eles fossem degolados. A construção desse templo, ela se dava de baixo para cima, de tal maneira que o primeiro pátio ficava mais baixo, o segundo mais elevado, o terceiro mais elevado, e o santo dos santos no lugar mais alto, de tal maneira que qualquer um que entrasse na cidade não conseguiria entrar sem notar a grandeza daquela construção. Do lado de fora, Herodes mandou fazer pias, para que as pessoas que chegassem ali e fossem oferecer os seus serviços religiosos, pudessem se lavar e se purificar. Então, meus irmãos, os discípulos olham para essa majestosa construção e eles dizem: uau, Senhor, que lugar maravilhoso, o templo do nosso Deus. E aí Jesus vai jogar um balde de água fria neles na resposta. E aí o verso 6 começa assim: mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão
todas derrubadas. Enquanto eu meditava nesse verso 6, eu imaginei Jesus dizendo assim, sabe, irmãos, todo esse brilho, todas essas paredes de mármore branco, todo esse ouro, todos esses pátios, todas essas portas, todo esse esplendor e toda essa glória, não tem sentido nenhum se eu não estou lá. Se eu não sou adorado lá, se me colocaram para fora, nada disso faz sentido, não há razão para que essa obra continue de pé, porque aquilo que é mais importante não está lá. Negaram o Messias. E quando nós refletimos sobre o verso 6, que diante dessa grandiosidade dessa construção, que aos nossos olhos seria, meu Deus, o templo do Senhor, que maravilhosa obra, ouro, mármore. A gente reflete sobre isso, irmãos, nós percebemos que a mensagem central dessa passagem é que a aparente glória externa não apresenta o verdadeiro culto a Deus. A aparente glória externa não representa o verdadeiro culto a Deus. A religião judaica estava seguindo um caminho inverso ao que a Escritura diz. Na religião judaica, nos tempos de Jesus, o homem era transformado de fora para dentro. Eles entendiam que se o templo é lindo, todo o povo é lindo. Jesus não. O homem é transformado de dentro para fora. J.C. Ryle diz assim, os homens levam em conta a aparência exterior de um edifício, mas o Senhor atenta para a adoração espiritual e a presença do Espírito que transforma os corações dos homens. O pastor Hernandes Dias Lopes acrescenta dizendo que a verdadeira glória do povo de Deus não consiste nos prédios de adoração pública, mas na fé e piedade de seus membros. Em outras palavras, a glória e o esplendor do povo de Deus não é o que está externo, mas sim o que está interno. Nós podemos cantar em hinos maravilhosos, nós podemos ter grandes construções, um local para as reuniões, onde nós temos ar-condicionado, nós temos um equipamento de som excelente, onde nós temos cadeiras confortáveis, onde nós temos uma série de coisas que faz com que nós possamos pensar que devido a essas coisas nós somos uma igreja bem-sucedida. Quando na verdade o fato de sermos uma igreja bem-sucedida se dá em corações transformados que vivem em conformidade com a palavra de Deus e alinham sua vida à vontade e aos propósitos eternos de Deus. Toda aquela glória e esplendor externos eram aparente piedade, fé morta e efeitos pirotécnicos para exaltar aos homens e não a Deus. Então, quando Jesus ele responde para os discípulos, meio que jogando um balde de água fria, talvez eles esperassem, Jesus falasse, não, realmente, parabéns por esse tanto de coisa externa que vocês estão fazendo aí. Jesus, não, está tudo errado. Tem parede de mármore branco, mas eles escutam o testemunho de João Batista a meu respeito e não acatam. A porta da frente está banhada, coberta de ouro, mas eles ouviram a voz do céu que dizia ao meu respeito, este é meu filho amado em quem me compraz, mas me rejeitaram. Eles ouviram as minhas pregações, eles viram os meus milagres. Tudo o que eu fiz apontava e confirmava que eu sou aquele que havia sido predito que viria. Eles viram o meu zelo pela casa do meu pai, eles ouviram o meu chamado ao arrependimento, ouviram falar do meu amor, da minha oferta de perdão, da minha misericórdia, mas ainda assim me negaram. Impediram que seus corações fossem transformados, insistiram em permanecer na sua religiosidade aparente, apegados em suas próprias tradições e convicções. Portanto, irmãos,
A resposta de Jesus é dura: não ficará pedra sobre pedra dessa magnífica construção. William Hendricks diz que quando a purificação do templo não produziu arrependimento genuíno, sua destruição deveria vir em seguida. Como nós já ouvimos falar, a misericórdia precede o juízo. Quando o chamado ao arrependimento, quando a oferta de perdão, quando a proclamação do evangelho, quando os sinais, as evidências são ofertadas claramente e as pessoas continuam na dureza dos seus corações, para nada mais servem. Se tornam sal insípido, que não podem mais salgar, logo para nada serve, a não ser jogado no chão e pisado pelos homens. Nós estamos na geração do quarto templo. Os 3 primeiros foram destruídos. Por quê? Por causa da dureza do coração. E o quarto templo, por assim dizer, somos nós, a igreja. Templo esse que não tem paredes de mármore branco, não tem revestimento de ouro. Pelo contrário, se a gente for olhar, é barro, sobre barro, sobre barro, sobre barro. Mas a pergunta que nos vem é: como está a manifestação da glória do Deus que habita no templo de barro? Essa passagem, ela precisa nos chamar a atenção para algumas coisas. Primeira dela, ela precisa nos alertar para os perigos de uma vida cristã de aparência. Essa passagem, Jesus denuncia um conjunto de atos religiosos com aparência de glória, mas sem nenhuma evidência de transformação genuína. Em Mateus 23, 27, Jesus diz assim aos escribas e aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus está denunciando exatamente o quê? Uma vida de aparente transformação. Aparente transformação. E eu creio, irmãos, que essa passagem ela denuncia esse perigo de uma vida cristã de aparência, não para nos colocar sobre a opressão do legalismo da religião, mas para nos levar, uma vez tendo sido alertados, a refletir, a examinar a nós mesmos, como nós encontramos em várias passagens das Escrituras: examinai cada um a si mesmo. Examinai cada um a si mesmo, examinai cada um a si mesmo, examinai cada um a si mesmo. Existe um risco muito grande de viver uma vida cristã de aparência. Lá em 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor diz algo fantástico a Samuel, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sacrifícios de bois e novilhos não quer o Senhor, mas sim um coração contrito e quebrantado. Esse é o homem para quem inclinarei os meus ouvidos, aquele que teme e treme diante da minha palavra. Não é o homem que frequenta uma igreja, não é o homem que canta algumas músicas, não é o homem que oferta alguma quantia. Isso são expressões de uma genuína transformação.
mas elas não são a evidência máxima de uma verdadeira transformação, até porque é bem possível fazer essas coisas sem ser transformado. Frequentar a igreja, cantar música evangélica. Irmãos, é possível fazer essas coisas sem ter sido transformado, sem experimentar o poder do evangelho. O problema do homem, irmãos, não está fora dele. Quando essa passagem nos alerta para os perigos de uma vida de aparência, nós precisamos também entender que o problema do homem, de acordo com a Escritura, não está fora dele, mas sim dentro dele. E essa é a razão pela qual é fácil resolver os problemas externos. É simples, você vai lá na sua casa, faz uma foto sorrindo e posta no seu Instagram, e está tudo ótimo. Mas você ainda aceita continuar vivendo uma vida medíocre, espiritualmente falando. Você vem ao domingo, à igreja, e está tudo certo, mas você vive o restante da semana sem leitura da palavra, sem oração, sem meditação. É fácil fazer, a parte externa é muito fácil. E eu creio que nós, por natureza, temos uma tendência de sempre escolher aquilo que é mais fácil, não aquilo que é correto. Porque o que é correto é o que Deus nos orienta. Confessai os vossos pecados, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Transformação interna, de dentro para fora. A parte externa nós podemos melhorar, mas na parte interna nós precisamos de um milagre, irmãos. E o milagre, ele só acontece quando nós nos sujeitamos verdadeiramente à vontade de Deus. A linguagem bíblica é forte. A Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser regenerados, recriados, ressuscitados. Talvez é porque nós não entendemos isso, que nós não experimentamos o poder do Evangelho. Porque nós estamos tão acostumados com uma vida de aparência, que para nós é suficiente fingir ser crente e se contentar com a mediocridade desse fingimento. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. É impossível uma pessoa experimentar verdadeiramente o poder do Evangelho e continuar sendo a mesma. Ela pode não ser o que ela deve ser ainda, mas a mesma pessoa é impossível ela continuar sendo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, entende? Se o poder de Deus manifesta de dentro para fora, se o Espírito de Deus opera dentro do coração dos homens e opera uma obra, como eu falei aqui, numa linguagem forte de regeneração, de transformação, de ressuscitação, esse coração precisa ser transformado de dentro para fora. Ele vai sendo invadido de dentro para fora, e aí sim ele espelha no exterior. O segundo ponto aqui que essa passagem nos orienta é o risco de rejeitar a Jesus. Presta atenção nisso. Essa passagem ela aponta para o risco de rejeitar Jesus depois de ter tido tantas evidências claras a seu respeito. Jesus já curou morto, já ressuscitou morto, já curou leproso, já curou cego, já transformou água em vinho, já ensinou na sinagoga, já deu todas as evidências, já ensinou, já pregou, já proclamou o Evangelho. Ele já entrou no templo, já mostrou que ele zela pela santidade do Pai. Ele já fez tudo, irmãos. Se a gente ler Lucas de 1 até 21, até semana passada nós vamos perceber que Jesus já fez um monte de coisa. Está evidenciado, está claro, não tem mais nada para ser dito. Mas aquela geração continua o quê? Não, 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 não. Nós precisamos estar atentos para o risco de rejeitar a Jesus depois de ter tido tantas evidências claras a seu respeito. Em João 8, 24, Jesus diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
continuar ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo sem uma resposta àquilo que se ouve é se colocar numa posição perigosa. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 26 a 29, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aquelas pessoas haviam recebido o pleno conhecimento da verdade, o ápice da revelação. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é alertando àqueles que conhecem o Evangelho, se colocaram diante da palavra de Deus, estão cientes de quem Jesus é, do que Ele requer, do que Ele diz, do que a Escritura ensina. Mas eles se colocam numa posição de negação absoluta daquilo que eles sabem claramente. E aí ele diz o seguinte: já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais nada o que fazer. Rejeitou a Cristo, não tem mais caminho. Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E ele diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ele faz uma comparação aqui com a rejeição do Evangelho e a rejeição da lei de Moisés. Na lei de Moisés morreria por causa do depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que ouviu claramente a respeito de Cristo e disse: não quero, não aceito, não. Ele diz aqui: de quanto mais severo castigo, na lei de Moisés morreria, era apedrejado aquele que quebrasse a lei e tivesse 2 ou 3 testemunhas que confirmavam que ele quebrou a lei, ele era condenado à morte. De quão mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Em outras palavras, uma vida de rejeição clara ao chamamento de Cristo pela mensagem do Evangelho, é se colocar numa posição onde já não resta mais nenhuma esperança, senão uma expectativa horrível de destruição e castigo. Terceiro ponto e último, que essa passagem nos ajuda a refletir e nos desafia, é que Deus espera de nós piedade, fé, vida cristã genuína. Não dá, irmãos. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos. Ou nós vivemos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós estamos no caminho do céu, ou nós estamos no caminho do inferno. Ou nós estamos no caminho estreito, ou nós estamos no caminho largo. Ou nós estamos no caminho da vida, ou nós estamos no caminho da morte. Não existe meio termo. O Senhor requer de nós vida cristã genuína, cheia de temor, reverência, zelo, fervor, santidade, temor, respeito, compromisso, comprometimento, frutificação. Irmãos, a Bíblia diz que Deus comprou um povo. Deus comprou para si um povo. E o preço que ele pagou foi o sangue de Cristo. E ele fez isso para fazer neles moradas. Para que esse povo comprado, como Pedro diz, lá em 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está claro aqui, Deus comprou vocês.
Deus remiu vocês, Deus redimiu vocês, Deus propiciou a culpa de vocês. Ele fala aqui, povo de propriedade exclusiva, nós pertencemos a Deus. E Ele nos comprou para que nós, uma vez tendo sido limpados, lavados, remidos, santificados, pudéssemos viver uma vida santa e irrepreensível em sua presença. O apóstolo Pedro chega a dizer no final do verso 9, que nós, a igreja, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que tem um objetivo pelo qual Deus nos transformou em nação santa, em raça eleita, em sacerdócio real. Tem um propósito. Não foi para a gente continuar fazendo a mesma coisa, para a gente viver do mesmo jeito. Não, foi para que nós proclamemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, nós proclamamos essas virtudes através do nosso testemunho, da nossa vida em comunidade, da nossa vida na igreja, fora da igreja, da nossa conduta. É isso que proclamamos. Ainda em Pedro, 1 de Pedro 2, 4 a 5, Pedro evidencia isso, de que nós somos essa morada de Deus. Ele diz, chegando-vos para ele, a pedra que viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja o que ele diz no verso 5, também vós, a igreja, também vós, os que foram comprados, também vós, como pedras que vivem. Esse quarto templo, ele é construído por pedras vivas. Sabe qual que é a diferença? É que as pedras dos outros templos não sentem nada. Você bate, 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 bate. Fala, 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 fala. Elas não mudam. Porque pedra é pedra. Aí Deus de repente fala assim, então tá bom. Eu não vou fazer mais de pedra, pedra. Vou fazer de pedra viva. Não vou mais fazer aliança como fiz com os da casa de Israel, quando eu dei a minha lei escrita em tábuas de pedra. Não. Vou fazer uma aliança cuja minha lei vai estar escrita no coração, porque o coração é de carne, ele sente. Ele ouve. Ele confessa. Ele chora. Ele clama. Pedras vivas. Também vós, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes. Deus pegou uma pedrinha, pedra viva. Rony, isso é uma pedrinha, vem cá. Põe na parede. Silene, isso é outra pedrinha viva, põe cá. Zé Carlos, vem cá. Bernard, vem cá. Pastor Marco, vem cá. Pedra viva. Com qual objetivo? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O templo tinha tudo quanto é tipo de sacrifício, rito religioso, tudo quanto é tipo de coisa. Mas não agradava a Deus. Olhando externamente, era muito mais glorioso do que o templo hoje feito por pedras viventes, homens frágeis, mulheres frágeis, de barro. Mas é por intermédio de pedras que vivem, pedras feitas de barro, que Deus retira o verdadeiro culto, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em 1 Coríntios 3,6, não sabeis que sois vós santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Pergunta retórica, é óbvio que eles sabiam. É como se Paulo chegasse aqui para nós hoje e olhássemos e falasse, mas peraí, mas a igreja está vivendo de aparência, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês estão loucos?
Vocês estão querendo viver uma vida de imundícia? Não sabeis vós que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: escreva essas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? O templo de Jerusalém? Não. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu, você e todos aqueles que foram remidos genuinamente pelo sangue de Cristo, formamos o verdadeiro templo de Deus, onde Ele se manifesta pelo poder do Espírito, para nos santificar e nos fazer produzir obras para a glória e louvor do seu nome, obras essas que só são possíveis de ser produzidas se nós estivermos verdadeiramente em Cristo. Em Cristo. Meu irmão, deixa de maquiagem cristã. Vou terminar aqui, já era para ter terminado, mas vou terminar com alguns exemplos de maquiagem cristã, que talvez a gente pode passar o demaquilante a partir dessa pregação. Irmãos, às vezes, eu não sei o pastor Marco, mas eu às vezes tenho tanta dificuldade em ajudar e me colocar como para auxiliar um irmão, uma irmã, um casal, uma família. Porque quem está de fora percebe que existe uma maquiagem passada ali. Graças a Deus, Deus acaba nos dando discernimento, né, pastor Marco? Você vê que tem uma certa maquiagem ali naquela relação. E aí, às vezes, a gente fica meio, né, pastor Marco, como se tivesse um muro. Não passa daqui não, pastor. E a gente, às vezes, se vê, como pastores, na tentativa, eu estou com demaquilante aqui, deixa eu tirar a base. Deixa eu tirar aqui o creon. Mas não dá. Porque você conversa com as pessoas, como é que está? Está tudo bem. Mas, está tudo bem. Mas, não, está tudo bem. Está tudo bem. E a gente vai vivendo de maquiagem, aí de uma para outra a casa cai. Aí não tem como eu, pastor Marco, ajudar a gente tentar estender a mão, porque a casa já caiu, entendeu? Então eu penso que nós, como igreja, irmãos, nós precisamos nos abrir uns para os outros. De ter a coragem de chegar para Deus e uns para os outros e dizer, olha, a realidade é essa. Eu estou lutando contra esse pecado. Lá em casa as coisas estão assim. Para quê? Para que a gente consiga nos ajudar. A gente consiga enfrentar a caminhada cristã juntos. Não dá para a gente ser crente no Instagram, né? Ali é muito fácil. Você posta um versículo, depois você coloca um hino, aí está tudo certo. Mas e o coração? E o coração? A esse, contrito e quebrantado, o Senhor jamais rejeitará. Que nós possamos, irmãos, deixarmos de viver de aparência e vivermos uma vida cristã genuína. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer por este momento. Ó Deus, nós carecemos tanto de um avivamento nos nossos corações. Nós carecemos tanto, Senhor, tanto de um autoexame profundo, individualmente e coletivamente. Senhor, nos ajude. Pelo seu Espírito, abra o nosso entendimento e nos leve a esse autoexame. Não nos permita, Senhor, nos esconder de Ti, até porque isso é tolice e infantilidade, porque o Senhor conhece todas as coisas. Não há nada, Senhor, não há nenhuma aparência externa que engane ao Senhor, porque o Senhor não vê o lado externo, o Senhor é o que vê o coração e sabe de fato o que habita dentro de nós. Nos leve, Senhor, a refletir sobre a maneira como temos vivido o nosso cristianismo,
a maneira como temos vivido, Senhor, a nossa caminhada cristã, a maneira como temos levado a nossa obediência, a nossa vida de comunhão, Senhor, a nossa relação contigo, a maneira como compreendemos o Evangelho, a maneira, Senhor, como entendemos a obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ilumina os nossos pensamentos, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude. Todos nós, Senhor, carecemos da ajuda do Seu Espírito para sondarmos a nós mesmos. E para entendermos, ó Deus, que se há alguma coisa em nós que tem sido apenas aparente, e que precisemos, ó Deus, sermos transformados, que o Seu Espírito nos ajude. Ó Senhor, por favor, por graça, por Cristo, pelo poder do Seu Espírito, aviva a Tua igreja, como a Sua palavra diz, ó Deus, aviva-nos e invocaremos o Seu nome. Nós precisamos ser avivados. Aviva o nosso compromisso contigo, aviva a nossa relação contigo, aviva a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa comunhão, Senhor. Nos ajude a experimentarmos uma comunhão genuína, ó Deus, aonde de fato, ó Deus, possamos experimentar o poder e a cura do Seu Evangelho. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Eu te peço no nome de Jesus Cristo e por Cristo, no nome de Jesus e por Cristo Jesus. Amém.